Olha o que diz no texto de Atos, capítulo 17, a partir do verso 22, vai dizer assim, vai dizer assim, presta atenção por favor. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga graças a Deus. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você não calar a sua voz, se você não calar a voz do seu clamor diante das circunstâncias, o que Deus tiver que fazer na sua vida, ou o que Deus tiver que fazer através de você, nada vai impedir. Observe que o texto está falando de dois homens de Deus, Paulo e Silas. Paulo, apóstolo de Cristo, que foram presos. E por que eles foram presos? Para você entender, havia uma moça na mesma cidade em que Paulo e Silas estavam pregando a Cristo. Havia uma jovem, e a Bíblia diz nos versículos anteriores que ela tinha um espírito de adivinhação, e por causa desse espírito maligno que usava ela com adivinhações, ela dava lucro aos seus senhores através destas adivinhações. Só que aconteceu que essa moça começou a querer impressionar através destas adivinhações por parte do espírito maligno a Paulo e Silas. E quando elas encontravam com os dois, elas diziam assim: aí vem estes dois homens de Deus que falam em nome do Senhor. E aí teve uma ocasião que, quando ela repetiu estas palavras, o apóstolo Paulo repreendeu da vida dela o espírito imundo de adivinhação. E daquela ocasião adiante, ela não conseguiu adivinhar mais. Porque é assim, quando o espírito maligno sai da vida de uma pessoa, qualquer que seja a ação dele na vida desta pessoa, cai por terra. Então, por exemplo, se a pessoa está enferma e por trás da enfermidade existe um espírito maligno, quando o espírito imundo é expulso, a enfermidade acaba. A pessoa que é nervosa ao extremo e não consegue se controlar, se porventura por trás desse nervosismo existe um espírito maligno, quando esse espírito maligno sai, então aquela pessoa fica bem. Assim como aconteceu com esta jovem, quando o apóstolo Paulo repreendeu o espírito de adivinho, pronto, ela parou de ter as tais visões. Só que quando ela parou de ter as tais visões, ela parou de dar lucros para os seus senhores. E aí, eles com raiva mandaram prender Paulo e Silas. Só que o interessante aqui é que quando Paulo e Silas vão para a prisão, eles reclamam lá dentro, eles murmuram,
eles desistem de servir a Cristo? Não, eles começam a cantar e a orar. E aí a Bíblia vai dizer, você leu comigo, que os presos ouviam eles cantar e o quê? E orar. E aí aconteceu que por volta da meia-noite, Deus foi lá e enviou um terremoto e as prisões se abriram, e a Bíblia diz que aqueles outros presos que estavam lá, fugiram da prisão. Então, espiritualmente falando, quando Paulo e Silas foram presos, o diabo achou que tinha levado vantagem, mas acabou tomando prejuízo. E é assim na vida de quem vive pela fé. O diabo pode até achar que vai levar alguma vantagem sobre a sua vida, mas se você é uma pessoa que vive pela fé, ele vai tomar prejuízo. Porque quando você vive pela fé, toda arma maligna forjada contra você perece. Todos os planos do diabo contra aqueles que vivem pela fé são frustrados. Aquele que vive pela fé, até o que era para dar errado acaba dando certo. Acaba dando certo. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram presos e tudo foi uma estratégia maligna. O diabo achou que prendendo eles iria parar eles de pregar o evangelho. Só que a estratégia do diabo deu errado, porque lá dentro da prisão eles continuaram orando, eles continuaram cantando. Os presos ouviram, o terremoto veio e o prejuízo foi maior, porque os presos fugiram. E você sabe o que aconteceu mais? A Bíblia diz que esse mesmo carcereiro que os prendeu se converteu a Jesus quando viu o poder de Deus na vida deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha para mim, quem vive pela fé, até aquelas pessoas que querem o seu mal acabam reconhecendo Jesus na tua vida. Quem vive pela fé, até aquelas pessoas que outrora tinham inveja de você, se você é uma pessoa que vive pela fé, ela vai reconhecer Jesus através da sua vida. Se você vive pela fé, aqueles que eram seus inimigos acabam reconhecendo Jesus na vida daqueles que vivem pela fé. Mas aí você tem que ter a mesma atitude que Paulo e Silas tiveram. Aparentemente não, eles haviam sido presos injustamente, porque eles fizeram bem, eles curaram a moça, livraram ela daquela escravidão maligna, mas mesmo fazendo bem, foram presos. Mas tudo estava dentro de um propósito de Deus. Olha para mim, queridos, se você crê que Deus tem propósito na sua vida, então você não pode temer as adversidades, porque até mesmo aquilo que aparentemente por um tempo dê errado, se você crê que Deus tem um propósito na sua vida, aquilo que aparentemente agora pode estar dando errado, é apenas um plano de Deus para que lá na frente dê o quê? Certo. Porque Paulo e Silas indo para a prisão era apenas um plano de Deus que seria glorificado na vida deles e que usaria a vida deles para que o carcereiro viesse a se converter. Quem crê nisso? Então, se Deus tem um plano na sua vida, se você crê que tem, então você não precisa temer os problemas, você não precisa temer as adversidades, porque até elas servirão para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? A quarta coisa que eu quero que você entenda, a terceira coisa que eu quero que você entenda: o diabo, ele não pode parar o agir de Deus na vida de uma pessoa que vive pela fé. Agora, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Pastor, quais? A intenção do mal é exatamente parar a ação da sua. Então preste atenção. Diga comigo: a ação do mal é tentar parar a ação
da minha fé. Porque olha para mim, uma coisa é você ter fé. Fé todo mundo tem. Outra coisa bem diferente é você ter uma fé ativa. Porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, quando Paulo e Silas foram presos, a estratégia do mal era parar eles. O diabo pensou que uma vez que eles fossem presos, eles iriam ficar decepcionados e iam deixar de crer. Porque é isso que acontece com muitas pessoas. É isso que infelizmente acontece com muitas pessoas. Quando vem o problema, ela acaba desanimando. Então a estratégia do mal é tentar parar a ação da sua fé. Preste atenção, não é fazer você deixar de ter fé. Porque tem gente que fala assim: ah não, eu tenho muita fé. Mas tem pessoas que mesmo tendo muita fé, elas não conseguem alcançar o sobrenatural de Deus na vida delas. Porque não basta só ter a fé. Essa fé tem que ser uma fé ativa. Você tem que agir a sua fé, manifestar a sua fé. E você manifesta a sua fé vindo na igreja, sim ou não? Sim, mas não é só vir na igreja, é vir à igreja e viver a fé. Viver pela fé dentro e fora da igreja. A quinta coisa que eu quero que vocês entendam: o diabo, ele vai sempre tentar desestabilizar você emocionalmente falando. Você já percebeu que a maioria dos problemas que você enfrenta, veja bem, presta atenção, você já percebeu que a maioria dos problemas que você enfrenta acabam afetando o seu emocional? Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Por quê? Porque o diabo sabe que uma pessoa com emocional abalado, facilmente ela vai duvidar, facilmente ela vai reclamar, facilmente ela vai murmurar. Sim ou não? O diabo sabe que uma pessoa que quando está emocionalmente falando abalada, facilmente ela pode desistir no meio do Então a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam estão ligadas ao seu emocional. O diabo tenta desestabilizar a pessoa. Poxa vida, 2 homens de Deus repreendem o mal e são presos. Quer dizer que a recompensa de servir a Deus é ser preso? Veja bem isso. Mas tudo era uma tentativa de pará-los, de parar a ação de fé deles. O que o diabo precisa é parar você. Olha para mim, por favor. O diabo não está preocupado se você tem muita fé ou pouca fé. Não é isso que muda. O diabo quer parar a ação da sua fé. Porque tem gente, repito, que tem muita fé, mas ela não sai do lugar. Ela tem muita fé. Tem gente que você olha para ela, poxa, que pessoa de fé, mas ela não consegue dar um passo para frente. Ela não consegue reagir. Os problemas vêm, o problema sufoca ela não consegue reagir. Então a questão não é ter muita fé, a questão é agir é colocar a sua fé em prática, baseado na obediência da palavra de Deus. O que o mal quer é calar a voz do seu clamor. O mal queria calar Paulo e aí prenderam eles para tentar calá-los. Adiantou? Eles continuaram clamando, eles continuaram cantando,
e até conversão houve. Diga glória a Deus. Então não deixe o mal, não permita que problema nenhum cale a voz do seu clamor. Agir a fé é mesmo numa situação difícil. Continua crendo, continua orando, continua perseverando, continua buscando. Ah, pastor, mas parece que não vai dar certo. Continua crendo, continua orando, continua buscando, continua perseverando. Ah, pastor, mas está parecendo que é o fundo do poço. Continua crendo, continua orando, continua buscando, continua perseverando. Porque se o diabo não conseguir calar a sua voz, cedo ou tarde, você vai dar a volta por cima. Amém. Só não se cale. Fala para essa pessoa que está do seu lado: só não se cale. Quem compreendeu? Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero ungir você e quero fazer a oração da fé. E quero que você clame. Você veio aqui para clamar. Amém? Paulo e Silas cantavam e oravam dentro da prisão. Eu não sei se você está preso espiritualmente falando alguma coisa. De repente tem uma doença que está te prendendo. De repente você está preso no vício. De repente você está preso por uma angústia, por uma amargura. De repente tem um problema dentro da sua casa que já se tornou uma prisão, porque você não consegue sair desse problema. Mas não importa se você está dentro de uma prisão espiritual ou fora, nós vamos clamar agora. Amém? Nós vamos fazer como Paulo e Silas, nós vamos clamar. E eu creio que esse mesmo terremoto, que na verdade é o poder de Jesus, vai descer na sua vida, e estas prisões, elas vão cair por terra. Amém? Você crê nisso? Pastor, eu creio de verdade. Você crê? Quem crê? Então levanta a mão e diga assim: eu creio que independente da prisão espiritual que eu me encontro, elas vão